Há momentos na história em que o mundo parece virar de cabeça para baixo. O que antes era considerado absurdo torna-se normal, e ideias que seriam descartadas em tempos de sanidade coletiva passam a ser defendidas com fervor quase religioso. Pessoas comuns, aparentemente racionais, começam a agir de forma estranha, agressiva ou completamente irracional. O senso comum se dissolve. A realidade parece distorcida, como se estivesse sendo observada por um espelho trincado. E, de repente, o que parecia seguro, previsível, razoável, já não é mais. Esse fenômeno, que confunde e assusta, é conhecido como psicose coletiva. É quando uma sociedade inteira perde o contato com a realidade e mergulha num estado de delírio compartilhado. Não estamos falando de ficção científica. Não é um roteiro de distopia. É algo que já aconteceu e que ainda acontece, com mais frequência do que gostaríamos de admitir. A história está repleta de surtos coletivos que custaram vidas, dignidade e gerações inteiras. Em alguns momentos parece que o mundo adoece, e essa doença se espalha como um vírus invisível, mas profundamente contagioso. A psicose coletiva não precisa de sangue, nem de violência explícita para se instalar. Ela começa de forma sutil, uma ideia que se torna inquestionável, uma emoção que se espalha mais rápido que a lógica, um medo que silencia a razão. De repente, o absurdo vira senso comum. O questionamento vira crime. O silêncio vira cumplicidade. É fácil pensar que isso só acontece com os outros, com sociedades do passado, com povos distantes, com gente fraca. Mas será mesmo? E se a loucura coletiva não for um fenômeno isolado no tempo, mas algo que ronda a humanidade constantemente, esperando o contexto certo para emergir? E se estivermos vivendo sem perceber uma dessas fases agora mesmo? Entender como a psicose coletiva se forma e como ela destrói o discernimento de uma sociedade inteira é mais do que uma curiosidade histórica. É uma necessidade urgente. Porque ninguém está completamente imune. Nem você, nem eu. Nem qualquer um que viva em tempos instáveis, sob pressões emocionais, bombardeado por medo, desinformação e isolamento. Antes de apontar culpados ou buscar soluções, é preciso reconhecer os sintomas, perceber o que está fora do lugar, enxergar com olhos limpos o momento em que a sociedade começa a se afastar da realidade e se entregar, pouco a pouco, à loucura coletiva. Esse é o primeiro passo, e talvez o mais difícil. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia do século XX, nos alertou para um inimigo que raramente é reconhecido: o próprio ser humano. Em seus estudos, Jung afirmou que o maior perigo à civilização não são as catástrofes naturais, nem os vírus, nem mesmo as guerras. O que mais ameaça o futuro da humanidade é sua própria mente, especialmente quando essa mente se desconecta da consciência, da razão e da responsabilidade individual. Jung descreveu isso como uma epidemia psíquica, um surto de irracionalidade coletiva em que forças inconscientes tomam o controle da psique e guiam o comportamento de multidões inteiras. Diferente de um colapso físico, essa epidemia não destrói prédios, mas destrói valores. Não derruba muros, mas derruba convicções morais, critérios éticos e o próprio senso de realidade. E quando isso acontece em larga escala, o resultado é devastador. Gustave Le Bon, outro pensador que estudou profundamente o comportamento das massas, afirmou que as multidões não têm sede de verdade. Elas preferem ilusões que as confortem a verdades que as desafiem, e quem lhes oferece essas ilusões rapidamente se torna seu líder. Quem tenta desmascará-las vira inimigo. Essa inversão moral é um dos pilares da psicose coletiva. O delírio não é apenas aceito, ele é celebrado. E a verdade, por mais evidente que seja, torna-se uma ameaça a ser eliminada. Jung via esse movimento como uma regressão do indivíduo ao estado de manada. Em tempos de crise, medo ou desorientação,
Muitos abrem mão da autonomia de pensamento e se deixam levar pela força do coletivo. A consciência individual se apaga e, em seu lugar, emerge uma mente grupal primitiva, impulsiva e destrutiva. É nesse cenário que o irracional se torna regra e não exceção. A mente, que deveria ser a âncora da sanidade, torna-se a ferramenta da loucura, mas não por acidente. A psicose coletiva não é apenas um colapso. Ela é muitas vezes uma resposta, um modo distorcido de lidar com a ansiedade, a incerteza, a insegurança. E como todo mecanismo de defesa, ela parece proteger, enquanto na verdade destrói. A humanidade carrega dentro de si tanto a capacidade de criar civilizações quanto de destruí-las. E o que determina qual lado prevalecerá não é a força das armas ou a riqueza dos países, mas o estado psicológico de seus indivíduos. Jung sabia disso e nos alertou. Sem vigilância interior, sem consciência crítica, a mente pode se tornar a maior ameaça à liberdade, à dignidade e à própria humanidade. A psicose coletiva não surge do nada. Ela não explode de repente como um desastre inesperado. Ela é construída, passo a passo, em silêncio, nas rachaduras da mente humana e nas brechas emocionais de uma sociedade em crise. Para entender como uma população inteira pode mergulhar em delírio, é preciso primeiro compreender como a psicose nasce dentro de um indivíduo. Segundo os estudos de Silvano Arietti, um dos principais especialistas em esquizofrenia do século XX, o processo começa com uma inundação de emoções negativas, medo, ansiedade e pânico. Esse estado emocional extremo desestabiliza a mente, tornando o indivíduo vulnerável e incapaz de interpretar os acontecimentos com clareza. O mundo parece estranho, confuso, ameaçador. Nada parece fazer sentido. A primeira fase desse processo é o pânico. A pessoa se vê cercada por acontecimentos que não consegue compreender ou controlar. A realidade começa a parecer distorcida, mas ela ainda tenta resistir, ainda busca respostas. Quando essas respostas não vêm, ou quando a dor se torna insuportável, ocorre o colapso. É nesse momento que o delírio entra em cena, não como um surto de desordem, mas como uma tentativa de reorganização. Arietti chama essa segunda fase de insight psicótico. É quando o indivíduo, em desespero, começa a montar uma nova narrativa para o que está vivendo, uma explicação que finalmente faz sentido, mesmo que seja completamente desconectada da realidade. Essa explicação delirante alivia o medo, organiza o caos interno e oferece uma ilusão de controle. A mente, em vez de desabar, se reconstrói de forma patológica. Agora imagine esse mesmo processo acontecendo, não em uma única pessoa, mas em milhões. Uma sociedade inteira exposta a medos constantes, incertezas prolongadas, ameaças reais ou inventadas. As pessoas, emocionalmente fragilizadas, deixam de questionar. Elas querem segurança, não lucidez. Querem consolo, não análise. E assim, como num efeito dominó, o delírio se espalha. Um delírio que não parece loucura, porque é compartilhado. Um delírio que, por estar em todos os lugares, começa a parecer verdade. Esse é o nascimento da psicose em massa, um estado de desequilíbrio emocional coletivo que encontra refúgio em crenças ilusórias. Crenças que confortam, mesmo que escravizem, que organizam, mesmo que distorçam. E quanto maior o medo, maior a aceitação dessas crenças. O irracional deixa de ser exceção, torna-se norma, lei, regra de convivência. Essa nova realidade, construída a partir do pânico e sustentada por delírios coletivos, cria um mundo paralelo. Um mundo onde questionar é perigoso, pensar é desvio e duvidar é crime. E é nesse ponto que a psicose em massa deixa de ser um fenômeno psicológico e passa a ser uma ferramenta de controle social. A psicose em massa não é uma teoria abstrata. Ela tem rosto, nome, data. A história humana está marcada por episódios em que sociedades inteiras
mergulharam num estado de delírio coletivo. E as consequências foram sempre as mesmas: medo, perseguição, violência, destruição. Olhar para esses momentos com atenção é essencial para reconhecer os sinais quando eles se repetem, mesmo sob novas roupagens. Entre os séculos XV e XVII, a Europa foi tomada por uma onda de histeria conhecida como caça às bruxas. Milhares de pessoas, em sua maioria mulheres, foram acusadas, torturadas e executadas por supostos pactos com o demônio. Não havia provas, não havia lógica. Havia medo, alimentado por líderes religiosos e autoridades civis. Havia um desejo desesperado de encontrar culpados para as tragédias da época: pragas, secas, desastres. A mulher da vila, a parteira, a viúva solitária tornavam-se alvos fáceis. A sociedade, tomada pelo pânico, sacrificava seus próprios membros para manter uma ilusão de ordem. Esse é um dos retratos mais cruéis da psicose coletiva, quando o delírio se transforma em política oficial e o medo se organiza como instituição. O mesmo padrão se repetiria séculos depois, com contornos diferentes, mas com a mesma essência no século XX, com o surgimento dos regimes totalitários. O nazismo, o stalinismo e outras formas de ditadura não se impuseram apenas pela força. Eles foram sustentados por massas inteiras que acreditaram, com convicção cega, em ideias absolutamente delirantes. Ideias que transformaram grupos inteiros em inimigos a serem eliminados. Ideias que exigiam obediência irrestrita e justificavam qualquer atrocidade em nome de uma suposta salvação nacional. Essas ideologias cresceram em solos férteis, populações fragilizadas, amedrontadas, carentes de sentido e direção. E como ensinou Hannah Arendt, uma das grandes pensadoras do século XX, o totalitarismo não surge onde há pensamento. Ele nasce onde o pensamento foi abandonado. Onde o vazio existencial encontra uma ideologia forte o bastante para preenchê-lo. O mais assustador é que dentro desses sistemas, o absurdo se torna cotidiano. A mentira se torna sagrada. A violência, necessária. E os que se recusam a entrar nesse teatro macabro são calados, banidos ou destruídos. A sociedade, uma vez em psicose, não aceita dissidentes. Ela precisa da unanimidade para manter sua ilusão viva. Esses exemplos históricos não são advertências distantes. São espelhos. Mostram o que acontece quando o medo coletivo se transforma em verdade oficial. Quando a busca por segurança vence o amor pela liberdade. E quando a razão se rende ao conforto de uma mentira compartilhada. A psicose em massa não é apenas algo que aconteceu. É algo que pode acontecer de novo. E talvez já esteja acontecendo. Quando uma sociedade começa a mergulhar em delírios coletivos, há sempre uma pergunta inevitável: isso acontece por acaso ou é provocado? A resposta, infelizmente, é perturbadora. Muitas vezes a psicose em massa não apenas emerge espontaneamente. Ela é incentivada, cultivada, explorada. Existe um nome para esse processo: menticídio. Um assassinato sistemático da mente. Just Merleau, psiquiatra que estudou os mecanismos da lavagem cerebral e do controle psicológico em regimes totalitários, definiu o menticídio como um método de manipulação mental capaz de destruir a capacidade de pensar de forma independente. Ele não depende de armas, mas de narrativas, não de prisões, mas de propaganda. É um ataque lento, constante, psicológico, e justamente por isso, mais difícil de perceber. Tudo começa com o medo. A mente humana em estado de alerta extremo se torna maleável, sugestionável, dependente. O medo é o terreno ideal para o cultivo do delírio. Por isso, os sistemas totalitários investem tanto na criação de crises constantes, ondas sucessivas de terror, intercaladas por períodos de calma ilusória. Cada novo susto vem mais forte, porque a mente ainda não se recuperou do anterior. A moral vai se desgastando, o julgamento se enfraquece, a esperança cede lugar à obediência. A propaganda
entra como ferramenta de precisão nesse processo. Ela não apenas transmite ideias, ela reconstrói a realidade. E quando bem feita, faz com que o absurdo pareça lógico e a resistência pareça loucura. Mas não é uma propaganda comum. É uma propaganda confusa, contraditória, fragmentada, feita para paralisar a razão. Quando os dados se contradizem, quando os discursos mudam sem explicação, quando as verdades são adaptadas de acordo com a conveniência, a mente perde seu eixo. A lógica não encontra chão para se firmar. E o desespero aumenta a dependência emocional de figuras de autoridade. Merleau observou algo inquietante. A lógica pode ser confrontada com lógica, mas a ilógica confunde até os mais racionais. E é exatamente essa confusão que transforma uma sociedade inteira em refém da loucura. Quando tudo parece incerto, quem grita mais alto parece mais seguro. Quando tudo é ambíguo, a clareza do tirano se torna reconfortante. Esse processo não exige força bruta. Ele exige tempo, repetição e isolamento. A mente, quando desorientada e solitária, busca abrigo. E é esse abrigo que os engenheiros da psicose oferecem, com promessas de segurança, estabilidade e salvação. Mas o preço é alto. A liberdade de pensar, a autonomia de julgar, a capacidade de dizer não. O menticídio é invisível porque se disfarça de normalidade. Ele não manda que você obedeça. Ele faz parecer que obedecer é o único caminho sensato. E quando isso acontece, o indivíduo não percebe que sua mente foi sequestrada. Ele acredita que está escolhendo, quando na verdade já está apenas repetindo. Poucas coisas enfraquecem tanto a mente humana quanto o isolamento. Desconectado de vínculos afetivos, sem o apoio de amigos, família ou comunidades, o indivíduo torna-se mais vulnerável ao medo, à manipulação e, principalmente, ao delírio. O isolamento não é apenas solidão, é a ruptura dos canais que nos ajudam a manter a sanidade, a perspectiva, o senso de realidade compartilhada. É por isso que o isolamento sempre foi uma das ferramentas mais eficazes para os regimes totalitários. Hannah Arendt e Just Merleau, em seus estudos sobre o funcionamento psicológico desses sistemas, observaram que o isolamento não é um efeito colateral, é parte essencial da estratégia. Ele não apenas impede a organização da resistência, mas enfraquece as defesas internas de cada indivíduo. Quando estamos juntos, trocamos ideias, desabafamos, testamos nossos pensamentos na conversa com o outro. O diálogo, mesmo em sua forma mais simples, atua como uma espécie de espelho que nos ajuda a ver distorções, exageros, equívocos. Mas quando esse espelho é removido, quando cada um é deixado sozinho com seus medos e suas dúvidas, o espaço para o delírio cresce. Merleau compara esse processo ao condicionamento de animais. Ele cita os experimentos de Pavlov, em que reflexos condicionados eram estabelecidos com mais eficácia em ambientes silenciosos e controlados. Da mesma forma, o ser humano, quando isolado e submetido a estímulos repetitivos, torna-se mais maleável, mais obediente, mais propenso a aceitar o inaceitável. As redes sociais, embora conectem bilhões de pessoas, não são imunes a esse efeito. Pelo contrário, elas criam bolhas, algoritmos que reforçam crenças, silos informativos que excluem a diversidade de pensamento. Ao invés de promover conexão real, muitas vezes ampliam o sentimento de alienação e reforçam a visão de mundo fabricada pelos que controlam as narrativas. E quanto mais tempo passamos nesses ambientes, mais perdemos contato com a experiência do mundo real, com a complexidade, com o contraditório com o humano. O isolamento emocional e intelectual que se instala nesse contexto cria uma população mais vulnerável ao menticídio. Sem referências externas saudáveis, o indivíduo se torna presa fácil de discursos prontos, soluções simplistas e lideranças autoritárias. A ausência de diálogo vira silêncio cúmplice. E o silêncio, nesse caso, é mais perigoso que a mentira. Resgatar os laços humanos,
as conversas autênticas, os espaços de convivência e escuta é uma forma de resistência. É por meio da relação com o outro que reencontramos nosso senso crítico, que voltamos a enxergar além do medo, que relembramos quem somos. Quando uma sociedade começa a isolar seus membros, física, emocional ou ideologicamente, ela está, consciente ou não, se preparando para descer os degraus da psicose coletiva. E talvez o antídoto mais urgente seja exatamente este: nos conectarmos. Diante de uma psicose em massa, a primeira reação de muitos é o desespero. Afinal, o que fazer quando o mundo inteiro parece ter enlouquecido? Quando a lógica já não tem lugar, a verdade é distorcida e a liberdade começa a desaparecer disfarçada de segurança. A resposta não é simples, mas ela começa em um ponto essencial: dentro de cada um de nós. A resistência à loucura coletiva começa com a ordem interna. Uma mente desorganizada não pode enxergar com clareza, muito menos lutar contra forças que agem de forma invisível e sutil. Por isso, o primeiro passo é a vigilância constante sobre nossos próprios pensamentos, emoções e reações. Estar atento aos gatilhos do medo, aos impulsos do rebanho, ao desejo de conforto imediato. Ter consciência de que a liberdade exige esforço, especialmente a liberdade de pensar. A seguir vem a ação: espalhar informação real, verdadeira, fundamentada. A propaganda e a desinformação ganham força quando as vozes que falam a verdade se calam. Por isso, mesmo em ambientes hostis, é preciso continuar falando. Não com agressividade, mas com firmeza. Não com arrogância, mas com clareza. Mesmo que pareça pouco, cada mente alcançada é um elo a mais na reconstrução da lucidez coletiva. Mas não basta apenas argumentar. O riso também é uma arma. Just Merleau destacou o poder do humor na luta contra o totalitarismo. Ditadores e manipuladores têm aversão ao riso, porque o humor desarma o medo e expõe o ridículo por trás da tirania. O humor revela o vazio das narrativas autoritárias e devolve às pessoas a capacidade de enxergar o absurdo, sem que precisem enfrentá-lo de forma direta e perigosa. Outra estratégia poderosa está na criação das chamadas estruturas paralelas. Václav Havel, dissidente do regime comunista da Tchecoslováquia, defendeu a construção de comunidades, instituições e projetos que, mesmo vivendo dentro de uma sociedade doente, operam segundo valores saudáveis. Esses espaços, físicos, digitais ou simbólicos, funcionam como refúgios de sanidade, onde a liberdade, a verdade e a dignidade humana ainda têm espaço para respirar. Essas estruturas não precisam ser grandiosas. Uma sala onde se conversa honestamente, um grupo que compartilha informação de forma crítica, um projeto artístico que valoriza a liberdade. Tudo isso são sementes de resistência. Quanto mais dessas sementes florescem, mais difícil se torna para a psicose coletiva dominar por completo. E há também as escolhas individuais. Proteger sua privacidade, limitar sua exposição à propaganda. Cultivar pensamento crítico, praticar empatia, manter contato humano real, estimular o diálogo com quem pensa diferente. Essas atitudes, quando repetidas por muitas pessoas, criam rachaduras no sistema de delírio coletivo, rachaduras por onde entra a luz. Resistir não é um ato grandioso, é uma série de pequenas ações conscientes. É continuar pensando quando todos já desistiram. É manter-se humano em meio à desumanização. É sustentar a lucidez quando ela se torna perigosa. E, sobretudo, é viver de modo que sua própria existência seja um ato de rebelião contra o absurdo. A história mostra que sociedades mergulhadas em psicose coletiva não se salvam com discursos grandiosos, mas com a lucidez silenciosa de indivíduos que recusam o delírio. São essas pessoas raras e corajosas que, ao manterem-se fiéis à verdade interior, acendem pequenos focos de sanidade num cenário cada vez mais sombrio. Não é necessário confrontar diretamente a massa enlouquecida. Muitas vezes, basta não
acompanhá-la. Albert Camus dizia que a única maneira de lidar com um mundo não livre é tornar-se absolutamente livre, de modo que sua própria existência seja um ato de rebelião. E é exatamente isso que se exige de nós em tempos como este. Não apenas palavras, mas presença. Uma presença lúcida, íntegra, que inspire outros a acordar. Essa luta não é apenas política ou social, é profundamente psicológica e espiritual. Trata-se de proteger a parte mais sagrada do ser humano, sua capacidade de pensar, de sentir, de escolher. Num tempo em que todos são pressionados a repetir ideias alheias, manter a própria consciência intacta já é uma forma de resistência. Mas isso exige coragem. Coragem para pensar diferente, para dizer não quando o resto diz sim, para manter a compaixão mesmo diante do ódio, para rir quando tudo parece trágico, para continuar sendo livre, mesmo que isso signifique estar só. O mundo que sucumbe ao totalitarismo deseja conformidade, mas a liberdade verdadeira, não. Nasce da obediência. Ela nasce do conflito, da dúvida, da escolha consciente. Não há liberdade sem tensão, e não há lucidez sem risco. Cada pessoa que escolhe viver de forma desperta cria, ao seu redor, uma zona de resistência. E essa zona, por menor que pareça, pode se expandir. A psicose coletiva prospera no silêncio, na passividade, na repetição. A lucidez, ao contrário, floresce no silêncio interior, mas se expressa na autenticidade do gesto, na firmeza da palavra, na ousadia da presença. É essa lucidez que devemos cultivar e proteger como o bem mais precioso de uma sociedade. A escolha está, como sempre esteve, nas mãos de cada um: submeter-se à loucura ou manter-se inteiro, descer com a multidão ou erguer-se por dentro, render-se à escuridão ou ser, ainda que por um instante, o farol que aponta outro caminho. Enquanto houver pelo menos uma mente lúcida, há esperança, porque onde há consciência, há liberdade. E onde há liberdade, há humanidade. Vivemos em tempos delicados, em que é cada vez mais difícil distinguir o que é verdade do que é manipulação. Mas mesmo diante da confusão, ainda é possível escolher. Ainda é possível manter viva a lucidez. A psicose em massa não é um destino inevitável. Ela só se instala quando abrimos mão do pensamento, da empatia, da escuta e da coragem de sermos livres. Que cada um de nós, à sua maneira, seja um ponto de resistência, um sinal de que nem tudo está perdido, de que ainda existem aqueles que pensam, sentem, questionam, que escolhem permanecer humanos, mesmo quando tudo ao redor pede o contrário. Se essa mensagem fez sentido para você, curta o vídeo. Isso ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, sentem que algo não está certo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar acompanhando reflexões que desafiam o senso comum e provocam o pensamento. E deixe seu comentário. O que você tem feito para manter sua mente livre em tempos tão caóticos? Vamos construir essa conversa juntos.